Olá, companheiros, companheiras, os colaboradores do SEJUSMIG. O SEJUSMIG tem se preocupado em esclarecer para o servidor sobre o plano de carreiras, que a gente tem percebido que é um assunto muito complexo, né? Muito servidor não entende o plano ainda e por isso ele às vezes se prejudica na hora de uma promoção vertical, prejudica a sua carreira. E, em virtude disso, nós gravamos já um vídeo que dá um panorama geral do plano de carreiras. A gente fala que é um vídeo para iniciantes, quem não conhece o plano, então é o vídeo 1, que está disponível no site do SEJUSMIG, e hoje a gente vai gravar o vídeo 2, que é o vídeo que trata sobre requisitos, ou seja, o que a gente quer com esse vídeo? Mostrar para o servidor se ele tem condições de se inscrever a PV. Se ele não preencher esses requisitos, exigências, não adianta ele se inscrever. Então nós vamos falar agora do que é exigido. Se o servidor verificar que ele preenche os requisitos, então ele pode passar a assistir depois o vídeo 3, que vai falar sobre os títulos, sobre o que pontua numa promoção vertical. Mas então é interessante que primeiro ele saiba, nós vamos tentar demonstrar rapidamente o que é exigido para que ele possa se inscrever na promoção vertical. O que é que, sem ele preencher esses requisitos, ele tem o indeferimento da inscrição dele. Então, para ele evitar o indeferimento, ele verifica se ele preenche os requisitos. Vamos lá. Um dos requisitos, está previsto os requisitos no item 3 do edital da promoção vertical, que foi publicado no Diário do Judiciário Eletrônico. E também no artigo 28 da resolução 367. Lembrando que essa resolução 367, quando o servidor for pesquisar, ela foi alterada pela 822. Então, alguns pontos dela estão alterados pela 822. Primeiro requisito, estar posicionado no padrão mínimo que é exigido. Isso está no edital 3.1. No padrão mínimo, quem quer concorrer à classe D, o padrão mínimo que é exigido, que ele esteja posicionado no dia 30/6/2019, é no padrão da classe E para D, no padrão 30. Se o servidor vai concorrer da classe D para C, ele tem que estar no mínimo posicionado no dia 30/6, no padrão 44. Se ele não tiver em 30/6, mas em julho, em agosto, não. No dia 30/6 ele tinha que estar posicionado no padrão mínimo 44, se vai concorrer da D para C. E no dia 30/6 ele tinha que estar posicionado no padrão 58, se ele for concorrer da classe C para B. Isso para todos os cargos. No caso da carreira específica do técnico de apoio, que era aquele antigo escrivão e contador, que não existe mais concurso, mas existe servidor ainda que ocupa esses cargos, né? Que estão se transformando com a vacância, no caso dele é diferente por entrância, o padrão mínimo. Na primeira entrância, o padrão mínimo exigido para que ele concorra da classe C para B é o 64, na segunda entrância é o 66, e na entrância especial é o 74. Todos esses padrões, todos esses servidores têm que ter preenchido esse requisito, que é estar posicionado no padrão mínimo, na data de 30/6/2019, ou anterior. Mas posterior a essa data, se não tiver, né, não adianta ter sido posicionado posteriormente a 30/6/2019. Não preencheu esse requisito, não adianta ir para frente. Mas vamos ver então o segundo requisito. Preencheu esse requisito aí. Aí você tem um outro requisito, que é possuir a escolaridade exigida para a classe que ele vai concorrer na PV. Então, o servidor que vai concorrer para a classe D, ele tem que ter um curso de nível médio de escolaridade. Não tem, não adianta ele se inscrever. Se ele vai concorrer para a classe C, ele tem que ter um curso de nível superior, uma graduação, né, de nível superior. E se ele vai concorrer para a classe B, ele tem que ter um curso de especialização. Se ele está concorrendo à primeira promoção vertical, ou seja, ele entrou pelo concurso público, não passou por nenhuma promoção vertical ainda, é a primeira vez que ele vai concorrer a uma PV. Esse curso dele tem que ter sido concluído até 30/6/2019. Que é agora que ele vai concorrer, nunca passou por uma PV, quando é que ele tem que ter concluído essa escolaridade mínima? Lá em 30/6/2019. E se ele já teve uma PV, já passou e está concorrendo para a segunda PV, esse curso dele, se ele for requisito, ou seja, se ele for exigência para a classe, igual nós vimos ali, para a classe C é exigida graduação superior. Então, se ele for um curso de graduação superior, ele for requisito, ele tem que... poderá ter sido adquirido antes de 30/6 do ano em que ele tiver obtido sua última PV, ou seja, mesmo que é mais complexo essa parte, mesmo que ele esteja concorrendo a uma segunda PV, aí ele pode ter concluído esse curso antes da primeira PV dele.
Na data, ele estava lá concorrendo a primeira PV, já tinha esse curso superior, mas esse curso superior é exigido agora para ele concorrer à classe C, a segunda PV dele, no caso, por exemplo, do agente judiciário. Então, esse curso, se ele é requisito, ele pode usá-lo. Mesmo estando concorrendo a uma segunda PV, ainda que ele tenha obtido esse curso que é requisito antes da última PV dele, ele pode utilizar para cumprir especificamente o requisito. Se esse curso, agora sempre a data final de conclusão do curso vai ser 30/6/2019. Vocês vão ver, depois que a gente vai falar em títulos, que quando esse curso regular, que é um curso de nível médio, um curso superior, uma especialização. Quando você está concorrendo para ser título, aí vai te exigir para pontuar que ele seja obtido depois da sua promoção. Se você já teve uma promoção vertical, depois da sua primeira PV. Mas no caso do curso que é para você verificar se pode ou não participar, se pode ou não se inscrever, esse curso que foi requisito, ele pode ter sido adquirido em data anterior à última PV dele. Não ter sofrido punição de natureza penal ou disciplinar. Aí é importante que a gente sempre fala, se o servidor sofreu um processo administrativo e não foi penalizado, nem advertência, nem suspensão, ele não está prejudicado por esse artigo. Agora, se ele tiver sofrido uma advertência, a gente sempre fala isso, vem para o servidor e diz assim, que o fato abre um processo administrativo e resulta desse procedimento administrativo uma simples e leve advertência, que o fato não se repita mais. Esse servidor, então, não preenche o requisito de não ter sofrido punição de natureza penal ou disciplinar. Então, em qual período que ele não pode ter sofrido essa punição? Ou seja, ele tem que ser sofrido a pena e não só tá respondendo a um procedimento. No período de 2 anos imediatamente anteriores a 1º de julho do ano a que se refere o edital. Nós estamos falando, então, do edital 2019, então é 1º de julho de 2019, do ano a que se refere ao edital. E uma outra exigência, a terceira exigência, estar em efetivo exercício. No vídeo 1, quem tiver dúvida o que o tribunal considera efetivo exercício, é bom assistir o vídeo 1, que lá a gente explica o que o tribunal considera efetivo exercício e o que ele não considera, quais tipos de afastamento do servidor que ele não considera efetivo exercício. Estar, então, em efetivo exercício, que é um requisito também, em 30/6/2019. 30/6/2019, esse servidor tem que estar em efetivo exercício. Existem situações que o servidor não está exercendo o cargo, mas que é considerado como se ele estivesse em efetivo exercício, e outras não. Por isso é bom ver o vídeo 1, quem ainda não distingue o efetivo exercício de não efetivo exercício. Possuir um tempo mínimo, isso é uma novidade, gente, trazida pela resolução 822, não tinha isso antes da resolução 822, antes do edital 2016 não tinha, que é possuir um tempo mínimo de efetivo exercício na carreira do quadro de pessoal a que pertencer. Por isso é que às vezes vem um servidor que era efetivo na carreira de oficial judiciário, oficial de justiça, aí ele passa num concurso para oficial de apoio, aí esse tempo de efetivo exercício que o tribunal introduziu tem que ser na carreira a qual ele pertencer na data da publicação, na data de 30 de junho do ano a que se refere ao edital, como nós estamos falando 2019, no caso de 2019. Se ele tem esse tempo mínimo de 8 anos na classe inicial lá do cargo dele de oficial de justiça, que ele era efetivo, oficial de justiça, mas ele passou para uma carreira de oficial de apoio, ele tem que cumprir 8 anos na classe inicial e 5 anos na classe subsequente da carreira que ele estiver ocupando na data de 30 de junho do ano que se refere ao edital dele, no caso 2019. Então, assim, se você não tiver 8 anos nessa classe inicial, não tiver ali 8 anos, por exemplo, o que é a classe inicial do oficial de apoio? É a D. Se ele não tiver 8 anos na classe D, ele não pode se inscrever, ele não preenche o requisito para se inscrever à classe C. Então, ele não tem os 8 anos. E se ele já estiver na classe C, ele tem que ter no mínimo 5 anos para poder, na classe C, para poder concorrer à classe B. Obter média mínima nas avaliações de desempenho. Também houve uma mudança da resolução 822. Antes a média era
somava o ponto das duas últimas avaliações de desempenho e tirava a média. E aí o tribunal modificou e agora essa média de no mínimo 70% dos pontos da avaliação de desempenho é em cada processo de avaliação, em cada avaliação, em cada período de avaliação de desempenho. E qual período que essas avaliações de desempenho têm que corresponder? Elas têm que ser as duas últimas avaliações de desempenho anteriores a 1º de julho de 2019, já que nós estamos falando do edital 2019. Média em cada uma e não mais a média da soma que se fazia antes da resolução 822. O 6º requisito é cumprir os requisitos para a obtenção, também novidade da 822, cumprir os requisitos para a obtenção dos certificados de participação nas ações de formação realizadas pela EGEF, para as quais o servidor tenha sido convocado. Quando o servidor é convocado pela EGEF, é diferente daquele curso que é disponibilizado e que aí pode contar, nós vamos ver lá quando a gente tratar de títulos, conta ponto. Mas quando o servidor ele é convocado pela EGEF para uma ação de formação, se ele não comparecer, se ele não cumprir os requisitos, que é o tempo, né, de participação, se ele não cumprir um requisito que o dá o direito a receber o certificado da EGEF, de que ele cumpriu os requisitos, ele não pode concorrer à promoção vertical. Porque não é uma coisa que o servidor possa ou não aceitar. Se ele quiser concorrer à PV, ele tem que ter esse certificado se ele tiver sido convocado. Em qual período que esse requisito tem que ser observado? No período de 3 anos, imediatamente anteriores a 1º de julho do ano a que se refere o edital. No caso, nós estamos falando do edital de 2019. Então, os cursos realizados ali, se esse servidor está participando numa primeira PV, seriam os cursos realizados de 16/6 de 2016 a 30/6 de 2019. Se ele está participando já de uma segunda PV, vai ser da última PV dele, né, de 1º de julho, da última posterior à primeira PV dele, até 2019. Então, o curso final, o prazo final, 2019, junho, aliás, 2019, então, ou seja, 1º de julho de 2019, e o inicial, para quem teve, porque essa, como é uma novidade da resolução 822, essa certificação, os cursos que têm certificados, são só aqueles que foram realizados a partir de 16/6 de 2016, porque é quando começou a vigência da nova resolução 822. Então, antes disso, os cursos não eram certificados. Agora, o servidor tem que apresentar os certificados, né, de que ele cumpriu todos os requisitos para obter, né, esse certificado de participação nos cursos de formação da EGEF. A gente pode ter o melhor esclarecimento, né, desse, se o servidor quiser aprofundar, lá no artigo 28, parágrafo 2º da resolução 367. Né, mas são esses cursos que o servidor é convocado. Bom, gente, se o servidor passou por isso aqui, cumpriu esses requisitos, ele pode, lá no período que está do edital, que é do dia 14, às 14 horas do dia 14/10, até às 16 horas do dia 29/11 de 2019, se inscrever. Ele está apto a concorrer à promoção vertical 2019. E aí, agora, nós vamos explicar no vídeo 3, está apto, então nós vamos ver quais as chances desse servidor concorrer com seus colegas. O que vai dar ponto? Porque a gente sabe, lembra que a promoção vertical, são ofertadas vagas, não é para todo mundo que está apto. São ofertadas vagas e os servidores que estão aptos, que passaram por essa primeira etapa, então aí, eles vão se inscrever e disputar essas vagas. Então, aqueles que têm mais chances são aqueles que vão obter o maior número de pontos. Então, nós vamos falar agora sobre os títulos, ou seja, o que é que o servidor tendo, ele ganha pontos e tem mais chances para concorrer na promoção vertical. Então, espero que vocês tenham entendido o vídeo sobre requisitos, o vídeo 2, e torcendo para que todos aí que estão assistindo estejam aptos, e aí a gente vai apresentar para vocês agora o vídeo 3, para tratar de títulos, pontuação em processo de promoção vertical.